Oi, Lilian, tudo bem? Oi, professor, tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui de novo, né, com o nosso bate-papo. Mas olha só, hoje eu estou desanimada. Por quê? Eu recebi uma mensagem aqui no celular de uma amiga minha, está muito mal escrito, tem muito erro, tem muito erro. Olha só. Tem erro sim. Não é? Imagina se ela tivesse mandado um e-mail assim para o chefe dela. Não, isso não. Isso não pode. Então, é ótimo para eu explicar uma coisa. A linguagem é uma capacidade humana de exteriorizar o que está aqui dentro. Ela usa alguns canais, alguns meios para isso. E normalmente são a fala, que é a mais comum, todo mundo fala. Depois vem a escrita, que é uma coisa recente, se você jogar isso no contexto do tempo mundial, tem 6, 7 mil anos, e a internetês, que vem ocorrendo nas últimas décadas, e a mímica. Cada uma dessas manifestações tem a sua especificidade. Ou seja, o que você emprega na mímica, você emprega na mímica. O que você usa na escrita, você usa na escrita. O que você usa na internet, você usa na internet. E cada caso tem que ser assim. Você não pode transportar, por exemplo, da internet o tipo que você usa para se comunicar com os colegas, etc., e jogar isso numa redação empresarial. Aquilo serve na internet, aquilo é correto na internet. Então, se tem VC para você, TD para tudo, TB para tudo bem, etc., vale naquele ambiente. Você não pode transportar isso para a linguagem escrita, principalmente na redação empresarial. E, por outro lado, isso que você recebeu foi uma mensagem através de um celular. Portanto, foi uma coisa particular, aparentemente, de modo que ela não teve tanta preocupação com os erros cometidos. Mas imagine se fosse um e-mail profissional. Aí não pode ser. Então, é preciso tomar cuidado com isso. É mesmo, professor, mesmo sendo tudo por internet, sendo e-mail, mensagem, tem problema? Tem, porque nós temos que separar o que é particular do que é profissional. Então, por exemplo, no e-mail particular, na correspondência, na troca de informações pessoais, você usa uma linguagem descontraída, etc. Mas se você usa o e-mail, por exemplo, o e-mail profissionalmente, e as empresas usam hoje como comunicação interna, aquilo tem que ter a linguagem formal. A escrita tem que ser a escrita de qualquer redação empresarial. A escrita do memorando, a escrita de uma carta, a escrita de um ofício. O e-mail profissional tem que ter essa preocupação. No entanto, a gente não precisa ser tão rigoroso. Nós podemos ver se você tem certa amizade com colegas de trabalho, você já pode trocar mais informalmente e até com o cliente, possivelmente. Mas sempre é bom manter um nível mais clássico na redação empresarial, no e-mail empresarial. Então, tudo tem que ver dentro do contexto. Então é preferível manter a formalidade, É né, preferível. A professor? Sempre. formalidade no contexto profissional é importante porque ela garante as distâncias necessárias. Uma coisa é o relacionamento pessoal, outra coisa é o relacionamento profissional. E o relacionamento profissional, por mais que você tenha conhecimento com a pessoa, que você tenha até certa intimidade com a pessoa, trata-se de uma relação entre empresas e não entre pessoas. Uma empresa é um nós, não é um eu. Então, é sempre bom manter essa linguagem mais clássica, mais padronizada, mais dentro da norma padrão, na relação de trocas empresariais. Agora, se a relação é pessoal, de amizade mesmo, aí não tem problema, a gente usa um outro tipo de linguagem, que é a linguagem típica do internetês. Mas, professor, no caso da mensagem da minha amiga, é meio diferente, né? Ela falou que estava meia chateada. Não foi uma questão de formalidade, né? Bom, então eu preciso explicar uma coisa aqui, o que se chama concordância, tanto a verbal quanto a nominal. Vamos começar pela concordância nominal. Você tem na língua 10 classes de palavras, ou seja, as palavras que estão à nossa disposição
para que a gente monte as frases. Essas 10 classes de palavras são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas 4 últimas, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, são palavras invariáveis, ou seja, não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Mas as outras 6, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo, são palavras variáveis. É por causa dessas palavras variáveis que nós temos aquilo que se chama concordância, quer concordância nominal, quer concordância verbal. Na concordância nominal, você tem um rei. Nós podemos dividir a comunicação em 2 grandes reinos e uma periferia. Os 2 grandes reinos seriam o reino dos nomes, tudo tem que ter um nome, tudo e todos têm que ter um nome. O rei se chama substantivo. E gravitando e servindo esse rei, você tem 4 adjetivos. O adjetivo propriamente dito, o artigo, o numeral e o pronome. Dá-se o nome de concordância nominal à concordância desses 4 súditos, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, com o núcleo substantivo, com o rei substantivo. Então, se o substantivo é masculino, o adjetivo tem que ser feminino, o artigo tem que ser feminino. Se o substantivo está no plural, o adjetivo tem que estar no plural, o numeral tem que estar no plural, etc. Isso se chama concordância nominal. A outra concordância é a concordância verbal, que é a concordância do verbo com o seu sujeito. O rei do verbo chama-se sujeito. E o verbo tem que concordar com esse sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas. Então, você pode cometer um erro, por exemplo, numa redação empresarial ou numa prova para concurso, uma redação em concurso público. Você comete um erro de ortografia, por exemplo. Numa escala de 0 a 10, você perde 0,2. Mas se nessa mesma redação você cometer um erro de concordância, seja concordância verbal, seja concordância nominal, na escala de 0 a 10, você perde 1 ponto. Olha a diferença. Ou seja, não pode errar concordância. Então, voltemos ao meio. Meio, nessa frase que ela usou, é um advérbio. Portanto, é uma palavra invariável. Ele é um advérbio. Por que ele é um advérbio? Qualquer palavra da nossa língua que se relacione com um adjetivo, que interfira no adjetivo, dando ao adjetivo uma característica qualquer, chama-se advérbio. Ora, advérbio é uma daquelas 4 palavrinhas, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que não pode pluralizar, não pode ter feminino, não pode ter masculino, não pode ter singular. Ela é absolutamente invariável. É por isso que nós dizemos, eu estou meio chateado. Se for uma mulher, ela diz, eu estou meio chateada. Se forem 2 pessoas, nós estamos meio chateados. Ou seja, o meio é invariável. No entanto, isso é um fenômeno que ocorre principalmente com essa palavra meio, porque assim se consagrou. Outros advérbios acabam tendo certa liberdade que o meio não tem. Por exemplo, vamos pegar uma frase com um advérbio todo igual a totalmente. Ela estava todo descabelada. Esse todo também modifica o adjetivo descabelado, portanto é um advérbio. Não deveria ter feminino. No entanto, nós nos acostumamos com esse tipo de concordância. Ou seja, o uso consagra determinadas coisas. No caso do toda, nós podemos falar ela estava toda descabelada, mas no caso do meio eu não posso. Ela estava meia descabelada, eu não posso. Ou meia chateada, eu não posso. E é assim que tem que ser, porque isso é um uso consagrado. E o uso consagra tudo. Esse meio é o mesmo do meio-dia e meia? Não, são 2 coisas diferentes. Esse meio da sua amiga, ela estava meia chateada, acho que foi isso, né? Isso. Ela estava meia chateada, esse meia é advérbio, não pode variar. Um pouco chateada. Mais ou menos chateada, um pouco chateada. Então, ele interfere sobre a palavra chateada, que é um adjetivo, e, portanto, ele é advérbio. Quando eu digo meio-dia
e meia é como se eu dissesse 1h30, 2h30, 3h30. O que é esse meia? Esse meia significa meia hora. Aí ele já está modificando o substantivo, portanto ele já é adjetivo. No sentido genérico ele é um adjetivo. Então aí é meio-dia e meia hora, por isso meio-dia e meia. 1h30 hora, 1h30. É o meia da metade da hora. Diferente. Né? Bem Bebi diferente. meia garrafa de cerveja. Então, aí meia concorda com garrafa, que é substantivo. O problema está quando a concordância ocorre com o adjetivo. Ninguém tem que concordar com o adjetivo. Adjetivo não é rei para que outro concorde com ele. Quem é rei? Rei é substantivo, rei é sujeito. E no caso do mundo, dos acontecimentos, o rei é o verbo. Mas o verbo, ainda sendo rei, ele é subordinado ao seu sujeito. Mas no caso aí, não. Ninguém tem que concordar com o adjetivo. Então, o que ocorre aqui? Ocorre que a nossa língua apresenta 3 possibilidades de concordância. Você tem a concordância regular, que é a concordância de palavra com palavra. Por isso é que a gente diz, nós sairemos mais cedo hoje. Não dá para falar, nós sai mais cedo. Você tem que concordar palavra com palavra. Isso se chama concordância irregular. Há uma outra concordância chamada irregular ou ideológica, que é a concordância da palavra com a sua ideia. Se eu digo uma frase, por exemplo, alguém chegou muito chateada hoje, esse chateada está concordando com quem? Alguém é palavra neutra. Portanto, eu estou concordando chateada com a ideia. Eu sei que eu estou falando de uma mulher. Isso se chama concordância ideológica, que é correta também. Irregular ou ideológica é correta. Vamos a um outro caso, ao terceiro caso de concordância, que é a concordância por atração, que as pessoas estão perdendo. Quando a sua amiga disse que estava meia chateada, na realidade ocorreu aí uma concordância por atração. E que você tolera em outras situações, mas não tolera com essa palavra meio. Então, essa concordância, chamada concordância por atração, que mostra um relacionamento extremamente amoroso entre as palavras, é que nós estamos perdendo. Nós achamos feio falar. Ela estava meia chateada. Mas você encontra exemplos disso em Machado de Assis. Qual, professor? Machado de Assis diz assim, ela meia triste, meia perturbada, algo assim, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. Então, Machado é Machado. Nós estamos falando de redação empresarial. Então, Machado usou lá, nós não podemos usar aqui. Não podemos fazer esse transporte, como eu falei, das várias manifestações da linguagem, a mesma coisa ocorre com literatura, ocorre com linguagem jornalística, ocorre com linguagem empresarial. Tudo a gente tem que ver em que contexto a gente está. Então a gente não pode ter licença poética para qualquer coisa. Não pode. Licença poética é para os poetas, né? Não Tá é para a certo. gente. Tá certo. Professor, tem uma outra dúvida também que muitos alunos perguntam. A questão do uso do é proibida a entrada, é proibido a entrada. Tá. Como que dá para o senhor explicar um pouquinho o uso correto? Muito bem, então vamos ver o seguinte. O substantivo, que é o rei dos nomes, tudo que tem nome, aquele nome é um substantivo, ele só tem gênero real se tiver sexo, se ele representar ser sexuado. Então, por exemplo, o animal é macho ou é fêmea, então é masculino ou feminino. Os seres assexuados não apresentam gênero real, porque eles não têm sexo, só por isso. Então, se eu digo que é o monitor, o uso consagra como masculino. Mas o que me impediria de dizer a monitor? Não tem sexo, ele não vai reclamar de nada. Então, nesse caso, rigorosamente, todo ser assexuado é gênero neutro. Já nos ensinava isso o antigo Jerônimo Soares Barbosa, cuja gramática é do século XIX. Todo ser assexuado, gramaticalmente, é de gênero neutro. Ele passa a ter um gênero gramatical a partir de comparações do nosso espírito.
Por isso, eu digo a janela, mas não teria nenhum problema se tivesse sido consagrado como o janela. Se você voltar na língua apenas 100 anos, árvore era uma palavra masculina, ou árvore, por exemplo. Planeta era uma palavra feminina, a planeta Terra. Então, aí não tem problema nenhum. Ora, quando você diz assim, é proibido entrada, o que é que está ocorrendo? Entrada é de gênero neutro, porque não tem sexo. O adjetivo no gênero neutro parece o masculino, por isso você diz, é proibido entrada. No entanto, se eu quiser usar a forma genérica, já com gênero estabelecido, eu vou dizer, é proibida a entrada. Porque aí eu estabeleci um gênero para a palavra entrada. Então, nesse caso, eu posso dizer assim, margarina é ótimo para fazer bolo, e não ótima. Porque margarina é neutro. Mas se eu usar a margarina, é ótima para fazer bolo. É o que ocorre com esse caso. É proibida entrada, é proibida a entrada. E uma outra dúvida, professora, é em relação à concordância verbal. Né? A gente tem um exemplo típico que é quais de nós entrará ou quais de nós entraremos nessa sala? Como é que a gente lida com isso? Então, a concordância verbal, como nós explicamos antes, é a concordância do verbo com seu sujeito em número e pessoa. Essa é a regra normal para a concordância nominal. Mas acontece que nem sempre as coisas são tão simples. Então, quando você pega esse caso, o sujeito é representado por um pronome interrogativo no plural, quais, seguido de um pronome pessoal, nós. Com quem que eu vou concordar? Com o nós ou com quais? Então, você pode concordar com qualquer um deles. Não tem nenhum problema. Você pode falar quais de nós faremos, quais de nós entraremos no recinto, você fez concordância com nós. Quais de nós entrarão no recinto, você concordou com quais. Então, esse é um caso que é difícil errar, porque você tem as duas possibilidades, né? Professor, tem um outro exemplo que é, a maioria dos alunos já sabe disso, embora eu acho que eles não saibam. Tá. O que o senhor me diz? Então, nesse caso, esse é um caso interessante que você está trabalhando. É outro caso complexo, porque, veja, a regrinha diz, o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Mas, às vezes, você tem sujeitos muito complexos. Esse é um caso. Você está trabalhando com um coletivo, maioria, inespecífico, ou seja, pode ser maioria de qualquer coisa. Diferente de enxame, por exemplo, ou de cardume, que são coletivos específicos. Neste caso, quando você tem um coletivo inespecífico e entra aí, por exemplo, a maioria de, grande número de, a maior parte de, essas expressões, você terá, após essas expressões, você terá um número no plural, a maioria dos alunos. Mas se você pegar assim, ó, a maioria dos alunos já sabe isso. O sujeito de sabe, quem já sabe isso? É a maioria dos alunos. O núcleo desse sujeito é maioria. Está no singular. Portanto, a maioria dos alunos já sabe isso. Essa é a concordância regular. Mas como eu usei um elemento no plural após a maioria dos alunos, eu posso ideologicamente fazer concordância no plural. A maioria dos alunos já sabem isso. Então, não há como errar também. As duas formas são corretas. Nossa, professor, o senhor nem sabe, acabei de receber uma mensagem convidando a gente para tomar um cafezinho. Vamos lá? Que ótimo, vamos. Pessoal, até a próxima.